Senhor Jesus, estamos aqui mais uma vez reunidos e viemos pedir, Senhor, os seus recursos espirituais, o seu equilíbrio, a sua bondade, o seu carinho, Senhor, para iniciarmos esse estudo e podermos não só receber esses recursos, mas também, pelo nosso entendimento, podermos ajudar a distribuição e impregnação desses recursos. Que nós possamos fazer parte dessa caminhada, fazer parte junto dos seus trabalhadores. Pedimos permissão para começar essa tarefa de estudo, que fazemos com tanto carinho, com tanta dedicação. Que todos, Senhor, vinculados aos nossos corações, que todos vinculados a essa casa, que todos dessa terra, sejam cobertos e amparados, não porque merecemos, mas por um acréscimo da sua imensa misericórdia. Que o seu manto sagrado nos cubra e nos dê estímulo, saúde física e mental, para que possamos ser trabalhadores do bem. Ilumine todos aqui presentes, nos fortaleça e nos ajude, Senhor, a sintonizar com os seus princípios redentores, princípios de perdão, princípios de amor fraterno. Hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Vamos, Jesus, passear na minha vida. Quero voltar aos lugares em que fiquei só. Quero voltar lá contigo, vendo que estavas comigo. Quero sentir teu amor a me embalar. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Quando a lembrança me faz adormecer, sabes que a espada de a dor entra em meu ser. Tu me carregas nos braços, leva-me com teu abraço. Sinto a minha alma chorar junto de ti. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Tantas lembranças eu quero esquecer. Deixa um vazio em minha alma, em meu viver. Toma, Senhor, meu espaço. Te entrego todo o cansaço. Quero acordar quanto a paz a me aquecer. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, bem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso
aí, da dona Elza. A gente segue, né, no capítulo 7, eu deixei aquela imagem, eu já trabalhei essa imagem, é mais para a gente harmonizar aí na música, mas nós já estamos no capítulo 7, já no caso em questão. Então, primeiro tem toda uma explicação do trabalho da espiritualidade, né, nos nossos desacertos, né, gente, quando a gente tem realmente próprios da terra, né, nas nossas desarmonias, nas nossas necessidades, toda a organização, como é que funciona. O Calderaro deixa muito claro para o André Luiz a questão da prece, né, não só aquela prece que a gente faz, mas a prece trabalho, a prece intercessória que ele coloca, né, a prece da gente tentar estar no bem, independente da crença religiosa, o tempo inteiro, fica muito claro esse trabalho. E aí, para exemplificar, enquanto ele estava explicando isso, eles estão saindo da desencarnação da Cândida e indo para a casa em questão. Não tem nome, lembra que eu falei? Nem a mãe, nem a criança tem nome, tá? O caso em questão, eu vou lembrar vocês, é um menino de 8 anos, né, que tem uma paralisia cerebral. A paralisia cerebral são todas as alterações aonde falta ou oxigênio ou açúcar no cérebro e a lesão no neurônio definitiva, sem retorno. Podem ser pequenas ou podem ser grandes. Todo mundo aqui já viu crianças sequeladas de parto, né? Ou crianças que eram perfeitas, muita gente tem um caso assim, e tiveram afogamentos, aí faltou oxigênio, ou tiveram meningites, aí tem a própria sequela mesmo da lesão, do amolecimento mesmo do cérebro, né? Da destruição do neurônio, e todas as outras doenças que podem deixar essa sequela. Quando a gente tem uma lesão numa pessoa que já está formada, tem um derrame, um AVC, a gente tem uma retração da atividade motora. Vocês também já viram isso. A pessoa lá, o ciclano teve um derrame. Aí vocês viram o braço, às vezes encolhe, a perna puxa, fica sem audição ou sem visão, às vezes tem paralisia facial, não é isso? Na criança não tem essa formação. Então ela tem um crescimento físico sem o controle motor do sistema nervoso central, certo? Então, não sei se vocês já observaram, essas crianças, elas, assim, pelo menos para mim, elas são muito parecidas. Vocês já observaram? Elas têm uma atrofia muscular muito grande, geralmente uma atrofia é uma diminuição da carne mesmo, elas são mais magras, os membros são retraídos e elas têm uma face assim, quem já viu, né? Criança que fica em cama e tudo, é muito parecido o quadro, por causa que o próprio crescimento não tem a ordem e a evolução motora cerebral. Então, o córtex motor não organiza aquele crescimento. Então, essas crianças, ela tem um alinhamento diferente do crescimento normal da criança. Então, olha para você ver, esse aí, a gente digita lá no Google Imagens, né? E pega paralisia cerebral com 8 anos, já vem isso. Aí tem um tanto. E você vê que são muito parecidas. Eu não pus para chocar, eu só pus mais para orientar. O André Luiz chega com o Calderaro na casa, pega essa criança, um casal, recém-casado, eles têm 9 anos de casados, se não me engano, aparentemente feliz e que tiveram o primeiro filho dessa forma, certo? Ô, gente, é um pouco difícil para qualquer mãe entender isso, porque a gente conversa com as mulheres grávidas, a única coisa que elas querem, você quer menino? Não, quero com saúde, não é isso? Não é? Eu não quero que tenha defeito, sem defeito e com saúde, perfeitinho, não é isso? Eu fiquei na sala de parto muito tempo, que a gente faz internato de GO, né? Para nascer neném. Aí a gente perguntava muito assim, e aí? Como é que você quer? Não, é perfeito. Aí na hora que nascia, a primeira coisa que a mãe perguntava, tem perna, tem braço, é perfeitinho? É engraçado, né? É perfeitinho? Tá todo perfeitinho? Perguntava pra gente, que a gente está lá, o acadêmico, a gente conversa mais, a gente fica mais interessado, o médico está lá no serviço, a gente como estudante fica lá. É a primeira coisa que ela, não sei vocês, ou pra parteira, né? É perfeitinho? Tá tudo certinho?
Ele respira, tá tudo certinho e tudo. Então, o que uma mãe mais quer é isso. Imagina para o primeiro filho. É isso que ela quer mesmo. Né? Um menino perfeito e tudo. E nasce essa criança, não fala, não anda, não senta, não ouve. E a única coisa que ela pronuncia, fala lá, que são sons guturais. Guturais é quando a criança faz Já viu quando a criança está começando a emitir som? Não tem significado nenhum, tá? É uma criança acamada. Uma criança, gente, acamada, todo mundo aqui sabe que dá o maior trabalho, né? Porque não é mais igual um neném, porque as fezes são de maior volume, o cheiro é diferente, né? Uma criança maior não é igual um neném. Então, tá tudo diferente. E o André Luiz chega lá e olha aquilo e estranha, não é isso? E pergunta para o Calderaro o que está acontecendo com essa criança. Como é que é esse problema aí? Porque com a criança todo mundo joga muito a inocência.
vezes, é igual a dona Milda. Aquilo ali para ele. Ele que escolheu, ele que quis vir daquele jeito, tá? Um dia a Tânia estava dando uma palestra sobre perdão e veio um casal novo e tudo, e a Tânia falando que a tendência era da gente estudar e perdoar. E a menina não aceitava muito isso. Estava assim, começando, né, era a primeira vez que vinha, não aceitava. Aí a Tânia falou assim, não, porque a gente trabalha, estuda. Aí ela voltava e falava assim, mas e se eu não perdoar? Não, aí a gente faz, você lembra disso, Tânia? Aí a gente faz os estudos, aí você vem, a gente faz. Não, mas e se eu não conseguir perdoar? Ela foi insistindo, a Tânia falou assim, aí as pessoas desencarnam e voltam, entendeu? Para se encontrar e perdoar. Aí ela falou, bom, agora eu entendi. Porque é isso que está acontecendo com essa. A hora que eu li, eu lembrei desse caso. Porque a menina ficava insistindo, mas e se eu não... Parecia que ela estava com uma dificuldade muito grande de perdoar alguém. Todo mundo tem suas dificuldades, tá, gente? Não é? Consanguíneo, ou então marido ou mulher, traição, né, Evandro? A gente tem dificuldade de perdoar. E ela ficava insistindo, mas e se eu não perdoar? Aí a Tânia foi trabalhando com ela. Não, se não perdoar, a gente trabalha, senta pra cá. A gente trabalha, uma hora ela deixou a Tânia num jeito assim, que não tinha como. A Tânia falou assim, não, se não perdoar. Ela falou, mas se eu não conseguir perdoar nessa vida? A Tânia falou, não, fica calma. Achei até muito legal, que me acalmou também. Porque eu estava agoniando todo mundo. Só fica calma, se não conseguir perdoar, a gente desencarna, vem de novo e perdoa. Porque o objetivo que a gente fica achando que a reencarnação é para esquecer, que é uma judiação a gente esquecer, que a gente devia de lembrar de tudo, né? Porque é o que o André Luiz às vezes questiona pro Calderaro. Por que não lembra de tudo? Para ele poder já resolver. Não damos conta, gente. Tem coisa que a gente fez que a gente não dá conta de lembrar, não. Porque aí tem um questionamento. Tem uma mãe cuidando dessa criança. Vai mostrar ali um coração muito bondoso, um amor de mãe imenso. Tem 2 obsessores que vai mostrar também, que só de chegar perto o menino entra em crise convulsiva. Tem até liberação de esfíncter, faz até cocô e xixi de tanta energia que descarrega. Aí se você pensar, fala assim, que aproveitamento que tem para esse espírito trancafiado dentro desse corpo. Nosso desventurado amigo envenenou para muito tempo os centros de atividade orgânicas perispirituais. Cercado de inimigos, porque ele fez aquela tragédia toda, tá? E dos desafetos das pessoas que não gostavam dele, tá? Frutos da atividade criminosa que se consagrou voluntariamente, por vontade própria, né? Permanece embotado nas sombras resultantes dos seus tremendos erros. Então é tão difícil para ele já reconhece que errou e sofre com aquilo. Tá? De todo o suplício, ele já reconhece. Hoje em dia, a pessoa, quando a gente esbarra em alguém, ou pisa no pé de alguém, não tem como não pisar, né? Você já pisou, não dá um negócio, me perdoa, dá vontade até de beijar o pé da pessoa, me desculpa, a pessoa faz aquela cara de dor, não é isso? Agora imagina ter matado, judiado, arrumado um tanto de gente, né? No campo consciencial, lá no campo, aí responde a sua pergunta, no campo consciencial, esse irmão chora e debate, porque fica parecendo que a reencarnação dele não tem proveito. Está trancado num corpo de 8 anos, com paralisia cerebral, né? Chora e debate sobre o aguilhão, sobre, gente, um finco ali, das lembranças. Então, toda hora que ele lembra um pouquinho, ele chora e debate, tá? Que traz as lembranças que torturam e que vão parecem para eles infinitas, que não vão terminar nunca. Mas os sentidos, mesmo de natureza física, mantêm-se confusos, à maneira de potências desequilibradas, sem rumo. Para uma pessoa que está vendo de fora, fica parecendo que ele está confuso, que ele não está dando. Ele está lembrando e construindo, tá? Os pensamentos de revolta e de vingança emitidos por todos aqueles os quais deliberadamente ofendeu, atrapalharam o corpo perispiritual dele, gente. Então ele fez uma coisa tão monstruosa que os pensamentos só de lembrar ou das pessoas lembrarem dão choque, tá? Atrapalha.
destrói o corpo perispiritual dele. Esse processo vem há quase mais de 100 anos, são 200 anos, são 200 anos consecutivos, como choques de desintegração da personalidade. O que o infeliz faz embaixo, porque ele não... Lembra da casa mental que a gente trabalhou semana passada de novo? Então ele fica ali no piso da casa mental, nas zonas inferiores. E ele não sobe, ele não consegue subir à zona superior. Isto, a altura da região em que localizamos as energias motoras, é que os adversários implacáveis apegam-se a ele, através de influência direta, e faz a mente, tá, gente? Dele fazer aqueles choques e deixar isso naquela situação. Agora, ele já arrependeu e já sente, já quer mudar. Então, ele já está na fase de estar recuperando isso. Isso tudo aconteceu... ele está explicando o mecanismo do acontecimento do adoecimento daquele irmão, daquele espírito, tá? Então, permitiu... Ei, Claudinha, entra pra cá, senta aí. Permitiu a lei que assim, tá, acontecesse naturalmente, porque a conduta desse irmão que está lá não foi uma conduta de homem, uma conduta correta, foi uma conduta de um jaguar, de um felino, tá, gente? Então, todas as vezes que a gente agir de forma não fraterna, nós vamos colher os frutos daquilo. E esses frutos, deliberadamente, como ele coloca, vão nos adoecer. Espiritualmente, esse pobre doente, esse menino que está lá, não regrediu. Porque a preocupação do André Luiz é nos informar muito, porque parece que ele teve uma regressão. Imagina um espírito, um homem normal, de repente reencarna num corpo de um menino doente que parece mais um símil, um macaco, tá? Esse menino, ele não regrediu, mas o processo de evolução que constitui o serviço nosso, então que não tem como, nós vamos evoluir, não importa como, tá? É o nosso processo de evolução, através dos milênios, efetuando para o glorioso destino, que é transformar a gente melhor, foi por ele mesmo, por esse doente, o enfermo, escarnecido e retardado. Ele semeou o mal e agora está colhendo o mal. Tá? A gente sempre falou isso e tem que ficar muito claro. A colheita é livre, você pode semear o que você quiser. A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória, tá? Então, isso aí que aconteceu, ele mesmo que fez para ele. Ele traçou audacioso plano de extermínio. Valeu-se da autoridade que Deus concedeu para ele. Porque ninguém vai para a autoridade, né? Para poder governar uma guerra, para poder governar um país, para poder dirigir uma escola. Ninguém vai sem Deus permitir. É um conjunto de coisas. Agora, o que você vai fazer daquele instrumento aonde você está dirigindo, Deus confere. Até a guarda de uma família, né, gente? Até ser pai, ser mãe, é Deus que confere. Agora, você que tem que saber, eu estou aqui para fazer o quê? Nós temos que nos perguntar isso todo dia. Então, foi-me conferido a direção de uma escola. Foi-me conferida a direção dessa casa. Não é isso? Da casa, do meu lar. Foi-me conferido ali para ele uma autoridade. Agora, ele concretizou um deplorável projeto e sofreu as consequências naturais, de modo a corrigir-se. É tudo que está acontecendo ali, foi por ele plantado, e a forma como ele está, entre aspas, tá, gente? Mas resgatando, não pensou. Se ele tivesse pensado duas vezes, olha, eu vou para aquele lado, acho que é melhor eu... Isso. Ou então, assim, é engraçado, né, Evandro? Não é questionado a parte da guerra, né, para ele, porque a gente questiona muita parte da guerra. É questionado ele ter aproveitado a guerra para poder matar os desafetos dele. Isso aconteceu muito na Segunda Grande Guerra, nos casos, nos filmes, já viram? A gente vê isso nas histórias. Ele estava, né, claro que toda guerra, tudo é ruim, mas estava organizando as questões do judeu. Mas a gente vê isso muito nos livros. Mas eu queria casar com fulano, ela não quer casar comigo, aí eu mando prender, cismo que eles são judeus, ou se eles eram judeus entregados. Vocês já leram isso em inúmeros livros.
né? Vocês estão entendendo? O que realmente fez essa alteração perispiritual nele, não foi ele ser autoridade, ele governar, né, uma guerra, ele trabalhar nessa guerra, ele realmente participar dessa guerra. O que fez foi ele usar disso deliberadamente e para o próprio, pro próprio interesse dele. Não é isso? E na verdade ele ficou nessa condição porque se tivesse jeito de ficar em outra, para a espiritualidade aproveitar o trabalho dele, a atitude, é porque na verdade não tinha como, porque ele destruiu o senso mental. Exatamente. É isso que eu estava discutindo com a Carlinha. Não, e Deus não quer ninguém um mal pra gente, a espiritualidade não quer um mal pra gente. Foi o único jeito. Lembra o exemplo que eu dei do casal que veio e a moça falou, mas e se eu não perdoar? E se eu não perdoar? Se você não perdoar, você volta de novo, minha amiga. Né? Porque o seu coração não abre, o seu coração não abre. Ali, nesse caso, assim, é claro que ele sofre a influência dos dois irmãos, mas ele mesmo não se perdoa. Então você não perdoa, então tá. Vamos dar um jeito para você resolver isso com você. Aí você volta de novo nessa encarnação dessa forma aí. A pior fase já passou, viu, gente? A gente fica achando que... Olha para você ver como que a gente não pode olhar com os olhos da terra. Quando a gente vê alguém lutando com um filho excepcional, com um filho paraplégico, com um filho com paralisia cerebral, a gente fica sempre ou julgando, ou a gente mesmo, né, a gente fala assim, ó, que trabalho, que dó, ou assim, não, vai ser um descanso se esse menino falecer, a gente não pensa isso? Não tem nada disso, não. Tem que ficar, ó, sempre fazer uma prece, que Jesus tenha misericórdia, que Jesus ampare, que a espiritualidade olhe, porque a pior fase já passou. Isso, como a Andréia falou, é muito necessário para ele limpar, dar aquela, né, e sair de novo. Presentemente, já se afastou o maior número de inimigos, só tem 2, tá, gente, agora? Eram centenas, lá fala centenas. Aproximando-se de amoroso coração materno. Aí eu tive que colocar aquela foto ali, que as mães são as mães, né? A mãe recebe, ela regenera ele, ela recebe ele, tá? Que o auxilia a refazer-se ao término de longo curso de regeneração. Então a mãe recebe, e outra coisa, a gente fica achando que as mães de hoje recebendo um filho todo perfeitinho, inteligente, não estão nesse processo, estão nesse processo, porque a gente não sabe como é que estão esses espíritos. Não é? Doentes, com dificuldades, precisando de limite, né? Então, às vezes, a gente fica achando que um filho lá, faz parte até das histórias do Chico Xavier, né? Do Divaldo também, né? A mãe pede a cura para o filho que está doente, e não para o que está saindo à noite, indo em todos os bares. Ele falou assim, não, você tem que pedir, o que está lá com você doente, está ótimo. Está sob a sua guarda, você está resolvendo, a encarnação dele está indo bem. Nós temos que resolver, ajudar, é o que está indo para o bar. É o que você acha que está sadio. Então, o coração amoroso de mãe é primordial, tá? Para ajudar essa regeneração. Também, aí o André Luiz olha e fala assim, nossa, o menino, tudo bem. Mas e esses 2 irmãos que estão do lado? Os 2 irmãos ali, gente, secando aquela criança. Aí ele fala, também os pobres perseguidores não é doentes, não, é duendes. Porque eles estavam deformados fisicamente, foi o que eu entendi, tá? Deformados fisicamente de tanto ódio e de vingança, tá, gente? Como o nosso enfermo é um remanescente do crime, os irmãos estão ali, ó, naquele ódio, eles estão deformados. Eles estavam precisando de um tempo maior para se corrigir. Não, escuta, são náufragos na derradeira fase de salvação. Após enorme confusão no mar da vida, onde se perderam por muitos anos, foram incapazes de usar a bússola do perdão e do amor. Foram incapazes de usar a bússola do perdão e do amor. Porque, gente, tristeza, perda, fazer mal, não é isso? Essas catástrofes, né? Essas coisas, pôs fogo no corpo da esposa, não é isso? Essas coisas, né? Esses absurdos acontecem o tempo inteiro. É o mar da vida. Agora, eles 2,
foram incapazes de usar a bússola do perdão e do amor, do bem. O que é a bússola do perdão? Olha, eu estou sofrendo muito com isso. Não sei porquê, mas eu vou tentar fazer o meu melhor. Eu vou tentar mostrar o meu melhor para a vida. Nós temos que trabalhar isso com a gente. O objetivo da gente está aqui. Muitas vezes, o paciente, a gente dá muito diagnóstico, às vezes, né, de câncer, ou de uma doença reumática, ou de AIDS. Chama o paciente e tem que falar o diagnóstico. E na hora eu não tenho muito o que falar, porque você fala o diagnóstico, o paciente tem que chorar, ele tem a fase de aceitação e tudo mais. E eu acho interessante, eu não sou eu que falei isso, foi a Ana Maria Braga que falou, que eu repito isso para eles, e geralmente ajuda. Porque aí a pessoa fica triste, tudo, eu falo assim, olha, fica bem tranquilo, eu vou repetir o que eu ouvi uma vez. Eu não sei porque Deus, ou porque aconteceu, né, nas contendas da vida, isso no seu caminho. Eu sei que nós temos uma possibilidade de mostrar o nosso melhor. Aí a pessoa já começa a criar vida nova. Na grande maioria das vezes funciona, tá, gente? Tem gente que às vezes não funciona, não. Tá? E não foi eu que falei, não. Eu estava assistindo, estava passando na enfermaria, visita, e a Ana Maria Braga estava dando uma satisfação para os fãs dela lá, para as pessoas que acompanham o programa, e eu achei, ela estava com câncer, né, graças a Deus ela curou, e aquilo me marcou, porque eu parei, eu nunca assisto programa de televisão, muito raro, aí ela falou, eu não sei por que aconteceu isso na minha vida, porque Deus fez isso comigo, o que eu sei é que eu vou mostrar o melhor para Deus, e a cliente para cá, e aquilo me marcou, tá, gente? Então, muitas vezes, a gente vai ser, tá? A gente vai ser náufragos, a gente vai ser perdedor, a gente vai ser abusado, a gente vai sofrer mentira, traição, perda. Muitas vezes a gente vai sentir isso. Agora, o grande lance não é, ai, tadinha de mim, olha pra você ver, eu casei com fulano, ele me traiu, fulano... Gente, o que é que eu faço disso? Qual que é a minha bússola? Qual que é a minha orientação mediante aquele problema? É isso que eu estou trazendo para a vida de cada um. Perda, dor, traição, prejuízo financeiro, né? Prejuízo financeiro. Muitas coisas podem acontecer com a gente, sim. A gente tem que agir com raciocínio. Claro que nós não somos bobo, temos que trabalhar, fazer as nossas coisas. Mas não podemos fechar o nosso coração. Fechou o coração? Vai agarrar. Olha lá, os dois estão agarrados. Os outros, ó, já perdoaram e foram embora. Os dois estão agarrados. Agora, olha que legal que é a providência divina. Aproxima-se, porém, do porto socorrista. Esses dois náufragos que não usaram a bússola do amor, do perdão, aproxima-se do porto socorrista. Voltarão ao sol da existência terrestre, por intermédio de um coração de mulher que compreendeu com Jesus o valor do sacrifício. Por isso que o amor de mãe é o mais próximo de Deus mesmo. As mulheres, é claro que eu respeito o amor de pai, mas porque você imagina, é um filho doente e ela não larga, né? É um filho preso e ela vai visitar, não é? É um filho que tem um negócio mal cheiroso, mas ela está cuidando, ela está ali, ela está do lado. É um filho que toma uma decisão que não agrada a ela, mas ela está do lado. O programa para esse menino que está aprisionado nesse corpo defeituoso, junto com os dois que estão do lado ali, também doentes e náufragos do amor, tá? Da vida, né? O programa já está delineado. Esses dois irmãos vão ingressar nesse lar na qualidade de irmãos do antigo adversário. Nossa, então aquela dona vai ter 3 filhos. 3 filhos, mais 2 filhos. É muito legal, né, Wanda? E quando entrelaçar, então ela vai ter um filho doente, vai engravidar 2 vezes desses 2 meninos que estão lá obsediando esse filho dela, tá? Que eles já sentem, vocês vão ver ali que vai mostrar, eles já sentem o carinho dela aproximando. Eles vão lá, mexem com o menino, a hora que a mãe chega e tudo, eles já ficam perto dela, já admiram ela. Então já está tudo encaminhando. E quando esses dois reencarnarem e abraçarem, ajudar a mãe, já viu que a mãe coloca, vai lá meu filho, olha seu irmão que é doente, vai lá, troca a fralda, me ajuda, vem, porque vai ter que ajudar, vai estar lá dentro da casa, tá? Entrelaçarem as mãos, consumindo energias por ajudá-lo, assistidos pela ternura dessa mãe, amorosa e justa, beijarão o velho inimigo com imenso afeto.
Aí tá o que a Tânia falou com a menina. Você não perdoou essa vida, não? Então você volta de novo, esquece tudo e perdoa. Que é isso que acontece. E aí vão trocar as energias negras, né, as algemas negras de ódio, por energias luminosas, nas quais vão refugiar o amor eterno. Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Então vai reencarnar. Olha para você ver o plano da espiritualidade. A gente quer para ontem, né? A gente quer para ontem. Então tem uma criança há 8 anos nesse corpo hospital, vão reencarnar os 2 obsessores. Na hora que eles começarem a ajudar, e realmente, já viu que tem irmão que abraça irmão doente, igual se fosse mãe? Não é? Cuida, né? A gente vê aí. A hora que realmente abraçar e amar, aí esse menino vai morrer. Olha que legal. Aí esse menino vai morrer. Ele vai morrer, eu entendi isso, tá, gente? Chegado esse tempo, a força do perdão restituirá nosso doente à liberdade. Largará ele, qual pássaro feliz, esse mirrado corpo físico, sufocante cárcere do crime e suas consequências, onde se debateu por quase 2 séculos. Há 8 anos ele sai livre. Porque é o perdão. É o perdão, é o amor, é o final de tudo. Era esse. Para a hora que reencarna os 2 irmãos, eles começam a ajudar. E a mãe, vai lá, meu filho, mais paciência. Não, vão junto, vem cá que eu vou te ensinar. Não é assim que a mãe faz com a gente? Agrada seu irmão, vai lá, abraça seu irmão. Não, mãe, não quer. Não, vocês não vão dormir sem conversar, não. Não é assim que a mãe da gente faz? A hora que eles, com esse menino doente, que ninguém quer cuidar de criança doente, realmente abraçar, vai quebrar as algemas negras e ele vai poder ser libertado. Tá, gente? Até lá, aí nós estamos achando que o Calderaro e o André Luiz tá indo lá para curar o menino, não é isso? Não. Até lá, importa zelar com empenho pela valorosa mulher que é esta. Eles estão indo lá para segurar a saúde mental dessa mãe. Porque não tem mãe que aguenta um filho doente. Vocês já viram? Gente, o filho tem uma gripe, uma garganta inflamada, as mães desesperam. Você imagina um filho acamado, né, mãe? Um filho acamado, não é isso? É pai também. Isso. Essa valorosa mulher, vestalina senhora desse lar, em quem as forças divinas respeitam a vocação para o martírio, por iluminar a vida e enriquecer a obra de Deus. Então eles estão indo lá, não é para dar passo no menino, não. É para dar passo na mãe. Para a mãe aguentar esse trabalho todo planejado, todo delineado de como que vai ser. Tá, gente? Aí acabou essa parte de explicação. Aí um dos verdugos, um desses irmãos desencarnados, chega perto do menino, move, toca o cérebro dele, tá? Extrema palidez acontece. Você já viu uma pessoa em crise convulsiva? Fica pálido, fica parecendo até que está saindo do corpo e tudo, né? Daquele mal-estar, dá uma angústia, transparece e ele começa a entrar em pânico. A entidade também infeliz manda, tá, gente? Eu até coloquei aqui, energia negra. O menino começa a se debater com assim, horríveis impressões de pavor. Volta toda aquela lembrança do mal que ele fez, tá? Gente, se o amor irradia raios de luz, o ódio arremessa estiletes de treva. Então aquilo chega lá arrebentando aquela criança. Ela fica bombardeada. Nos lobos frontais, recebemos estímulos do futuro. No córtex, abrigamos as sugestões do presente. E no sistema nervoso propriamente dito, arquivamos as lembranças do passado. Eles mexem distamente nas lembranças do passado. Nosso pobre amigo está sendo bombardeado por energias destrutivas do ódio na região de serviços do presente. Isto é, em suas capacidades de crescimento, de realização, tá, gente? E aí eu não vou lembrar mais, não. Tá? E de melhoras aí. Tá? É porque, dependendo do projetor, ele desconfigura, né? Tal situação, tá? Proveniente da culpa, faz ele descer mentalmente para a zona da lembrança do passado. Então, ele dá aquela crise convulsiva, ele lembra das coisas do passado, aquilo o agita e leva ele
a toda a semiconsciência de estados primitivos, tá? E eu coloquei isso ali, que isso tá falando do menino. Aí a observação que o Calderaro faz é em relação a gente. Esmagadora maioria dos fenômenos de alienação psíquica procedem da mente desequilibrada. Quantas vezes nós temos irmãos no álcool, nas drogas, nos hospícios, né, nos hospitais psiquiátricos, completamente alienados, tá? São devido a essa mente que desequilibrou. Por isso que nós temos que manter o nosso equilíbrio mental. Lembra disso, hein, gente? Sem nunca deixar de receber orientação médica, se precisar tomar remédio, se precisar fazer psicoterapia, fazer atividade física, manter o nosso equilíbrio mental, para não cair nesses fenômenos de alienação psíquica. E não é só lá naquele corpo, não. Muitas vezes uma pessoa está aí completamente alienada, tá? Bebendo, usando droga, completamente alienado do que está acontecendo. Os raios destrutivos alcançam a zona motora desse paciente, provoca a paralisação dos centros da fala, por isso que ele não fala, dos movimentos, da audição, do governo, de todos os departamentos glandulares. Então aquilo ali, ó, que não deixa ele crescer. Por isso que vai ter que dar para poder, vai ter que agachar para poder pular de novo, para poder refazer. Na verdade, essa dolorosa situação cronificou-se pela repetida ocorrência disso que o companheiro está fazendo, que outros companheiros faziam milhares de vezes, em quase 200 de anos. Tem 200 anos que ele está sofrendo essa perseguição, que graças a Deus está em movimento final. Na medicina, tá, gente, atual, quando um paciente tem uma alienação mental, isso foi usado muito na década de 40, de 50, foi deixado de usar na década de 80 e volta agora, no final da década de 90, que são a eletroconvulsoterapia, que da parte que vocês falam, que é choque, que é levar choque na cabeça, tá certo? E tem outras formas de choque, que é também a insulinoterapia. A gente dava uma dose alta de insulina, a pessoa fazia uma hipoglicemia e fazia uma crise convulsiva. No choque também, tá? O enfermo, quando ele é submetido a isso, ele tem um padrão de muita alienação, subhumano mesmo. A gente chama de embotamento. O paciente vai ficando alienado. Se você não chocar e não zerar, tá, a parte da parte física do cérebro, ele não retoma a alienação, ele não sai da alienação. Acontece em casos de depressão profunda, principalmente pós-parto. A gente faz eletroconvulsoterapia, umas esquizofrenias que tem alguém perguntou da outra vez, um catatonismo, a pessoa vai ficando dura, catatônica mesmo, e às vezes precisa de fazer isso. Aí o André Luiz pergunta se não seria o caso desse menino para fazer essa eletroconvulsoterapia. Aí ele fala, é muito interessante, depois vocês leem lá o que o Calderaro fala, que é assim, quando bem indicada, é muito bem-vinda, mas não nesse caso de alienação. Porque ali, e até pra gente, a gente não faria isso, tá, gente? Numa paralisia cerebral. A gente faz isso mais num embotamento psiquiátrico mesmo. Não justifica você zerar o padrão energético do cérebro, tá? Se o cérebro não volta a dar o comando adequado, tá? Nos casos que a gente zera, porque às vezes vocês vão ficar preocupados, meu tio teve internado lá no André Luiz, tomou choque, não é isso? Às vezes alguém fica preocupado ou conta um caso, todo mundo tem pavor de choque. Esse choque é dado anestesiado, com proteção para dente, é tudo numa voltagem que o cérebro, a pessoa está dormindo, recebe, tá? O anestesista tem que estar presente na sala, a Anvisa fica de olho nisso, a Vigilância da Saúde, é tudo muito controlado. É bom que eu pus uma foto bem recente ali, para vocês não ficarem impressionados. Tem as indicações, mas não são os casos onde o paciente não tem controle motor posterior. Então, se eu pegar uma pessoa já sequelada, não tem indicação de eu fazer isso. É isso que o André Luiz quer explicar ali. Mas todo tratamento bem indicado, tá, gente, é bem-vindo. Nesse caso, porém, o choque aplicado pela ciência dos homens não surtiria vantagem alguma. Estamos perante o eclipse total da mente, pela total ausência da lei com que conduziu o interessado ao socorro. Ele fala da parte espiritual e eu esclareci da parte médica.
Não adianta eu chocar uma pessoa que depois não consegue dar comando para o corpo. Tá? Ali ele fala, não adianta eu chocar uma pessoa que aonde precisa de tempo para ele recuperar as funções motoras. Eu vou zerar o potencial de ação e depois ele não vai assumir nada. Não adianta. Não é o caso do nosso doente. O plano mental de cada um de nós, tá, é vaso de conteúdo imaginário. É repositório de forças vivas, qual o veículo físico, que enquanto peregrinamos na Terra, nós temos que ter esse controle. Cada um aqui vai ter um vaso, vai ter um conteúdo, vai ter um patrimônio. Nesse caso aí, não tem indicação de choque, tá? Nem na parte clínica, isso aí é o que a gente pode falar do que o pouco que eu sei, do que eu estudo, e na parte espiritual, porque tem um eclipse mental. Não dá para eu zerar porque não vai aparecer. Ele está eclipsado, ele está tampado a parte que vai coordenar a atividade motora, tá? E aí o André Luiz ainda pergunta, mas isso não é um caso, aí eu coloquei uma criança mongoloide aí, é um caso de mongolismo? Ó, os nossos companheiros da medicina atual, o Calderaro explica, batizam as moléstias mentais como lhes apraz. Realmente a gente pega, mas vocês já viram que até o mongolismo tem vários tipos de mongolismo? Vocês já viram? Gente que é mongolista, e eu fui estudar um pouco antes de falar isso, gente que trabalha. Gente, mongolismo é alteração lá no DNA de cada célula, de toda célula. Alteração genética. Trabalha, tem gente que já não faz nada, tem gente que tem muita deformidade física, né? O mongolismo ele traz muita má formação de coração, de não sei o quê, né? E a gente geralmente faz um bloco todo de mongolismo. Nesse caso em questão, esse menino, só para me entender, na casa mental, eu não sei se eu entendi, eu acho que perdi. Não, pode falar. Ele estaria só na fase do passado? Do passado, exato. Ele viveria só nessa faixa? Exatamente, exatamente. Porque se ele tivesse no presente, a gente poderia, lembra da eletroconvulsoterapia, dar um choque, porque ele conseguiria... Por isso que não dá. Não dá, exatamente. O tempo todo a encarnação dele, ele está no subconsciente. No subconsciente. Mas não deixa de estar registrando. Está registrando e está melhorando. E outra coisa, é uma escolha dele, tá? As gravações estão sendo feitas. E é uma escolha do paciente. Isso, fica muito claro que é uma escolha do paciente. Tá? Então a gente tenta, às vezes, emblocar todo mundo. Isso aqui é tudo paralisia cerebral, pós-parto. Isso tudo é paralisia cerebral pós-lesão meníngea, por exemplo, por meningite. Ou então é tudo mongolismo. A gente tende, realmente, a medicina tende a emblocar todo mundo, né? Acompanhamos nesse menino, agora a medicina às vezes, olha o que o Calderaro fala, é muito legal, gente, entender o que o Calderaro fala. A medicina às vezes pega muito na periferia e não pensa que porque é igual a dona Milda falou, então todo mundo que tem paralisia cerebral tem essa história? Não, cada caso é um caso. A gente fica na periferia, né? Como que demonstra o doente. Então todo mundo que nasceu sem braço é porque matou um tanto de gente? Porque usou o braço para assinar a sentença de morte? Não é isso que a gente está aprendendo, né? A gente fica na periferia e esquece que ali tem um espírito. Cada corpo tem um espírito, cada corpo tem uma história. Acompanhamos um fenômeno, esse caso, tá? De desequilíbrio espiritual absoluto. Em situações raríssimas, teremos perturbações dessa natureza com causas substancialmente fisiológicas. Impossível é desconhecer na esfera carnal o paralelismo psicofísico. É um absurdo mesmo a gente não entender que em cada corpo, né, não adianta emblocar, todo mundo ali é mongolóide, então é alienado, não sabe o que está fazendo, não, cada ali é um espírito, cada corpo daquele reside um espírito e precisa de orientação. E cada um tem um problema, cada um tem uma dificuldade, veio daquele jeito, por mais que a medicina embloque um diagnóstico, ela está indo pela periferia e não pelos fundamentos do espírito, tá, gente? O menino dá a crise convulsiva, porque um deles chegam e ataca o cérebro, e aí eu tive que pôr essa foto, inclusive com essa borboleta aí. Nesse momento, a mãezinha, que ainda não contava 30 anos de idade, tá, gente? A cerca do enfermo, sem se dar conta da presença, tanto dos obsessores quanto da equipe espiritual, abraça esse filho, fica tristonha junto ao pé da cama, afasta a coxa rendada, levanta cuidadosa e abraça com um carinho que emociona o André Luiz.
com um carinho, como se fosse o prêmio mais caro para ela. E o menino fica quietinho na hora, estava em crise convulsiva. O menino aquietou-se. Tá, André? Te surpreendi agora. Surpreendeu? Precinha da mãezinha. Na hora que ele abraça e o menino aquieta, ela pergunta para Deus. Olha para você, uma mulher que não tem 30 anos. Primeiro filho, ela tem 8 anos, 9 anos de casado com um filho de 8 anos acamado. Paralisia cerebral, tá? Deus, o Senhor que está lá no céu, por que não permite um milagre? Por que não restitui a saúde, o equilíbrio do meu filhinho? Eu casei tem 9 anos, sonho com um jardim doméstico, com crianças rindo, repleto de rebentos felizes, e a primeira flor que eu estou recebendo tem esse defeito grave, Senhor. Por que tá tão assim? Ela ficava... Gente, a interrogação dela emocionou o André Luiz. Imagina uma mãe chorando, pedindo. Por que essa criança passa isso? Nasce crianças na terra toda. Por que a criança tem que sofrer? Pessoas novas têm que sofrer. Por que tem que ter martírio? Eu já fui em tantos médicos e tantos especialistas, ouvi as mesmas coisas, a mesma decepção. O filho parece inacessível a qualquer tratamento. Eu estou frágil, estou cansada. Eles vão lá, não é para socorrer o menino, não, para socorrer a mãe, para não desistir. Tá? E chorava, implorando a bênção divina, porque a energia dela parecia que estava acabando. Aí é claro, né? O Calderaro oferece para o André Luiz, quer esclarecer ela? Você quer chegar, pôr a mão e dar uma esclarecida nela? O André Luiz refuga, porque ele lembra da irmã Cipriana e fala assim, Calderaro, a irmã Cipriana deu aquela lição de amor para a gente, eu não dou conta. O Calderaro fala, presta bem atenção, André. A irmã Cipriana trabalhou com 2 corações no ódio. Aqui a gente está trabalhando com o coração materno, aceitando esse trabalho. Ele não fala de nenhuma ligação da mãe com essa criança, de outra encarnação, mas deixa a ligação. São 2 pessoas, porque ela não tem culpa, ela não é devedora dele, nem ele é devedor dela. É mãe e filho, estão ali juntos. Reclama só amor fraterno. O conhecimento e a boa vontade pode fazer muito. E ainda fala com o André Luiz. Ao demais, é necessário que nós nos diplomamos, tá? Na ciência do amor. Para isso, é imprescindível a gente começar a servir uns aos outros, com sinceridade e fiel disposição. Nós temos que começar a servir, para diplomar. O Calderaro dá uma lição no André Luiz. A irmã Cipriana, porque você lembra que o André Luiz falou, por que você não pega e não resolve, Calderaro? Não, tem que esperar a irmã Cipriana. Aí na hora, o André Luiz, você quer ajudar? Ele fala, não, vou esperar. Assim, eu não me sinto à vontade depois que eu ver a irmã Cipriana fazendo aquilo, né? Aquela orientação. Mas aí o Calderaro lembra ele. O André Luiz declinou de novo, falou, eu não dou conta. O Calderaro falou ao coração da mãe. Gente, ele põe as mãos na cabeça dela, é como se ela estivesse tomando um banho. O abnegado amigo colocou as mãos sobre os lobos frontais dela, como atraindo a mente materna para a região mais elevada do ser. E passou a irradiar tanta energia, falava ao coração dela. Fundamente sensibilizado, ela assinalava-lhe as palavras de ânimo e de consolação, de uma forma tão superior que teve uma mudança mental. A epífise dela começa a brilhar. Olha lá, eu coloquei o lugar da epífise para vocês verem. Ela sentiu como se estivesse tomando um banho, tá, gente? Um banho de energia. A epífise dela começa a brilhar, vai descendo e a disposição íntima dela pega outro alento. Já viu quando você faz uma prece, você dá aquela respirada e fala assim, não, gente, isso não é problema. Ela pega outro alento. Observei que via surgindo claridades, a claridade saía do cérebro, descia pelo tórax, e aonde esses fios ligavam-se ao filho dela, os fios de luz, e ela contempla o pequeno, a criança, agora calmo, através de espesso véu de planto, e ouve-lhe os pensamentos sublimes. Aí André Luiz ouve, sim, Deus não abandonaria ela. Olha como é que a energia dela já é diferente. Meditava, ia dar forças para ela cumprir até o fim desse mandato. Se ele confiou nela, não era uma criança igual as colegas dela tinham, uma criança bonita que ela podia levar, né? Que ela podia apresentar, porque era uma criança deficiente, mas ela ia sustentar o amor dela até o fim e cada vez ia dedicar com mais interesse.
Não era ele também digno do amor, do devotamento dela? Não era ele também uma flor que não poderia ser negligenciada? Né? Tanta gente tem criança, ela também tinha uma criança, ele era belo, só necessitava de mais carinho. Olha que legal, gente, como é que o pensamento da mãe é coisa de louco, né? Saberia, só Deus saberia, porque ele viera ao mundo sem a faculdade da palavra, sem manifestações de inteligência. Não lhe bastaria confiar ao Supremo Pai, não é isso? Confiar no Supremo Pai? Serviria ao Senhor sem indagar, amaria seu filho pela eternidade, morreria se preciso fosse, para que ele vivesse, tá? Ô, gente, num transporte indefinível de carinho, a jovem mãe inclinou, beijou o doente. E ele viu, o André Luiz viu surpreendido as centelhas de luz, não só envolvendo a criança, mas as duas entidades que estavam perto. Olha para você ver, a ajuda do calderário não é para a criança, não é para os dois obsessores, é para a mãe, para ela manter o equilíbrio de mãe, a força materna. Aquilo foi derramando tudo isso e eles já olharam admirados para aquela que mais tarde seria a mãe deles. Isso é fantástico. Calderário tocou de leve, o ombro informou: nosso trabalho de assistência está findo. Vamos. E indicando mãe e filha juntos, concluiu, tá? Examinando essa criança sofredora como enigma, sem solução, alguns médicos insensatos da terra, e muitos que não são médicos, tá, gente? Vão querer, talvez, uma morte suave, não é isso? Tem hora que você fala assim, nossa, a criança podia morrer, né? Dá tanto trabalho para a mãe, não é? Tem gente que não pensa isso, não é isso? Ignoram que entre as paredes desse lar modesto, o médico divino, utilizando um corpo incurável, ele nem deu passo no menino, tá? Ele só tratou a mãe. Um corpo incurável, um amor de mãe, tá? Até o sacrifício de um coração materno restitui o equilíbrio a espíritos eternos, a fim de que sobre as ruínas do passado, o que o Wagner falou, que ele fica só nas ruínas do passado, possam emanar-se para gloriosos destinos. Então, acabar, limpar aquilo é só o amor mesmo. E aí fecha o capítulo 7. Então, na hora certinha, 10:06. Tá, gente? Calderário tocou e falou, muita gente olha, tá vendo? A gente mesmo já fez esse julgamento, não já? Chegou em alguém que sofre com uma pessoa e fala assim, ah, gente, Deus podia levar, né, para descansar essa mãe. Ninguém sabe, para descansar a pessoa, ninguém sabe o médico divino, qual que é o plano de Jesus. Porque ali entre aquelas 4 paredes, um corpo doente, um amor de mãe, está fazendo um trabalho enorme. Cada caso é um caso, para restituição. Uma pessoa já está ali no leito, que vai e a família está ali prendendo pela outra, não vai não. Por isso que nós temos que sempre pedir que seja feita a vontade de Deus. Um minuto numa encarnação faz muita diferença. Você vê ali que o amor saiu dela, ela mudou o padrão, desceu para ela primeiro, isso é muito importante vocês entenderem, o amor primeiro sustenta ela, mudou o padrão, sai do tórax dela, envolve o menino e ainda arremessa para os 2 obsessores que ficaram impressionados com a luz, né? Com a tranquilidade, vão ser filhos dela. Doutora Márcia, semana aconteceu isso mesmo aqui comigo, porque um conhecido meu estava desesperado com a vida com câncer, e ele falou, a minha mãe já está agitada, então com ele está sofrendo demais, você está querendo que ele ficar para injeção, ele está com 83 anos. Eu estava querendo terminar essa vida dele. Eu falei assim, filho, não faz isso não, pelo amor de Deus, um minuto é muito importante. Muito importante. Deus é que sabe a hora do término. Né? O André Luiz coloca no final lá, morte suave, eutanásia, tá, gente? Ele coloca lá como eutanásia. Tem agora uns termos de estanásia, algumas coisas assim, para acelerar o processo. Pode vir, Ana. Mas aí a gente não sabe o que está acontecendo ali. É o que a dona Miúda falou ali. 1 minuto pode fazer a diferença. Nós temos que aceitar a vontade de Deus, nos preparar para ela. Vamos fazer, encerrou esse capítulo. Semana que vem é o 8, tá, gente? Para quem está acompanhando aí na leitura. E agora nós vamos fazer o passo coletivo. Tá certo? Quem tem condições de transmitir as energias fica na frente. Quem precisa...
Mas a senhora vai conduzir? Tá. Mestre Senhor Jesus, grande tem sido a tua misericórdia e bondade para com cada um de nós. Mas permita ainda mais uma vez, nas vibrações desse estudo, no patamar mental que conseguimos alcançar, que possamos absorver, Senhor, os teus recursos mais superiores, que possamos nos iluminar, absorvendo, ó Senhor, todo o recurso de medicamento para todas as nossas células, físicas e psíquicas. Mestre dos mestres, permita-nos lembrar de há 2 mil anos, quando aquele irmão que tinha lepra ajoelha aos teus pés e diz: Senhor, se quiseres, poderás curar. Jesus então impõe a mão sobre a cabeça do nosso irmão e diz: quero ser limpo.